Tira a mão do bolso, dona Roma, e larga de ser broa dura, pois de que adianta oferecer fundos imundos pro Richard Rios e esquecer do principal, que é o de aumentar o valor mínimo pro Palmeiras no final. E até aqui, se for fazer as contas da primeira proposta dos italianos, o Palmeiras ficaria com menos de 150 milhões de reais. Dinheiro esse que é tratado como mínimo para podermos liberar o colombiano. E em contrapartida, já existe uma ala no Palmeiras que defenda que valores próximos dos 130 milhões de reais já estariam de bom tamanho. Eu não acho. E além do mais, não adianta nada segurar o jogador até o final da temporada sabendo que a vontade dele é de não continuar por aqui. E também tem a questão do acordo envolvendo a Leila e seus empresários, onde houve um consenso pela liberação do jogador nessa janela de transferências, e a Leila, que costuma cumprir o que acorda, não vai recuar agora. E a definição é saber se ele vai para Roma, para Inter de Milão, para um PSG da vida ou outro clube que vem fazendo sondagens por ele. E até as quartas de finais existia uma garantia de que ele já estaria pré-acertado para ir embora. Mas agora estamos vendo bem que realmente ele tem um pré-acerto com a Roma, porém o principal é que com o clube ainda não foi nada fechado. E será que há alguém aqui que acredita que existe alguma chance do Richard preferir ficar no Palmeiras ainda? Tu queres ir para a Europa mesmo? Será que ele vai mudar de ideia? Pois eu sinceramente acho que não, hein? Palmeiras! E a força-tarefa do Abel nesse momento é a de convencer não só ao jogador a permanecer até o final do ano, mas também a Leila de garantir a permanência dele em meio a tanto conflito. E a proposta do Alexandre Matos agradou tanto ao staff do jogador que nesse momento ele está aguardando apenas a definição da diretoria e também da comissão técnica para saber se o jogador será utilizado nesses próximos meses, pois na teoria ele é a segunda opção da lateral, ficando apenas atrás do Giai. Porém, a preocupação de não jogar mais e perder um pré-contrato com o Santos obriga o jogador a ter uma longa conversa com Abel Ferreira, como foi o que aconteceu nessa tarde de sexta. E aí, se vai ficar ou não, a gente vai saber dentro desses próximos dias, e a verdade que tem de ser dita é se ele está com vontade de ir embora, que então vá, pois ficarmos correndo atrás de jogador que não está produzindo nada, nós iremos criar o maior vínculo com ele. Caro torcedor, esse é o mesmo caso do Zé Rafael, que estava com vontade de ir embora e foi, e tem de ser assim mesmo, porque o pavio curto de quem não entende nada de futebol acha que o Palmeiras acabará de novo refém desses tais jogadores. E será que há mais alguém aqui que tenha a mesma percepção de ficar correndo atrás de jogador, considerando ser uma burrice enorme? Me diz aí. Até o final do ano não haverá papo de goleiro dentro do Palmeiras, e todas essas especulações que estão surgindo de que o Verdão está indo atrás de fulano ou ciclano é papo ou rede furada. E o Leonardo Jardim, antes de renovar com o Vasco, era sim a opção do Palmeiras, mas por conta da alta pedida o negócio não foi para frente. O goleiro Maílson hoje é um dos nomes que está sendo bem analisado. Carlos Miguel é o plano da Leila Pereira, ainda mais agora após toda a tramitação do negócio com Ramon. E outro nome que está sendo analisado com toda cautela é o do experiente Matheus do CRB, que tem um custo baixo, assim como o do Maílson. E deixando bem claro aqui para vocês que uma contratação ao nível do Carlos Miguel chegaria sem dúvidas para ser titular e o Everton acabaria perdendo espaço, mas agora esses outros dois citados chegariam para serem reservas do Everton no decorrer da temporada. Então eu deixo aí com vocês a referida opinião de qual seria para vocês um bom investimento para chegar para a posição. Lembrando que no ano que vem também teremos a presença do goleiro Aranha, que acabou de renovar com o Palmeiras, jovem da base. Palmeiras! Obrigado, meu Deus. Eu esperava tanto por esse momento, pois o conselho que até um mês atrás ficava de braços cruzados esperando o milagre aparecer, enfim decidiu tomar as devidas posições nos bastidores, e a Leila Pereira, que ficava tomando seu cafezinho junto do Barros com o seu McDonald's duplo cheddar, agora vai ter de explicar tudo o que se passa dentro do clube. E as primeiras conversas com o Abel Ferreira já se iniciaram no começo da semana, onde houve uma explicação do porquê dele insistir em certas tomadas de
decisões e a questão da renovação em si também está sendo bem apurada. E os conselheiros fazem questão de saber o quanto que ele vai receber de bônus extras e quem vai chegar para a comissão técnica. Isso já a partir de 2026. E há muito mais coisas que ainda estão sendo reveladas com o decorrer dos dias e mais uma notícia importante que vale a pena destacar em primeira mão aqui para vocês fanáticos palmeirenses. É que houve uma contratação específica que estava sendo finalizada pela diretoria, mas por conta de toda a pressão a parada emperrou. E vocês sabem de quem eu estou falando? Sim, do famoso Roger Ana Maria Braga Guedes, e agora está explicado do porquê dos empresários terem visitado os camarotes do Allianz Parque antes da paralisação do Brasileirão. E agora o motivo do porquê de terem sido paralisadas essas negociações, uma hora ou outra iria aparecer, mas se o conselho que admirava o ex-jogador tomou uma ação dessas é porque algo foi sério, e não duvido nada de que tenha sido em relação ao seu salário, que ao saber que era na casa dos 7 milhões de reais no Catar e que para ele sair de lá no mínimo teria de ser pelo menos metade do que ele receberia aqui. E vocês consideram essa informação como um livramento ou uma verdadeira burrice? Deixe abaixo o seu ponto de vista e logo, porque aqui é assim, sempre priorizamos a sua análise para comentarmos a nossa também, viu? Palmeiras! Com a presença ilustre do paraguaio Ramon Sousa no CT, o Palmeiras iniciou nesta sexta-feira a sua volta aos treinos e de página virada com todas as cobranças sobre suas costas. E o Abel Ferreira luta para calar um por um, e a melhor forma para isso é conquistando uma Libertadores, um Brasileirão ou até mesmo uma Copa do Brasil. E pela primeira vez o treinador chegou a certo ponto que até a turma dos habilizados está com um pouquinho de pé atrás sobre o seu trabalho agora, e fica aquele velho dilema, já que o Estevinho foi embora, e o que vai acontecer com esse ataque, né? A expectativa está sobre o Ramon, que vai assumir essa responsabilidade de protagonista a partir do momento em que ele estiver inscrito no BID, e assim já vai poder estrear com o nosso manto. E hoje é 100% confirmado que a diretoria contratou esse jogador especialmente para o clássico da Copa do Brasil, onde não existe a menor expectativa do Palmeiras iniciar os 2 jogos sem haver a titularidade do Ramon. E bora ver se isso vai se concretizar, né? Pois eu já não coloco minha mão na frente para defender ninguém, não, e chega, pois me cansei de ser palhaço depois daquele jogo contra o Inter Miami e sinceramente me decepcionei muito. E você, torcedor, tem alguma expectativa sobre essa reapresentação aqui no Brasil? E será que os mesmos jogadores que não estão apresentando um bom futebol têm condições de dar a volta por cima? Palmeiras! Bora acordar, Vitor Roque, querer jogar, meu amigo, pois se existem problemas no ataque, fale então com Abel Ferreira, pois não é possível que a sua contratação será um grande prejuízo aos cofres do Verdão. E estou vindo aqui falar desse assunto porque esses próximos dias serão muito importantes para a mudança tática em relação ao atacante, que depois de tantas tentativas de se remodelar ao jeito de jogar do time, dessa vez terá o privilégio de mostrar ao Abel de qual forma ele iria gostar que o time jogasse por ele, e com a possível chegada de um camisa 10 como o Evander nessa janela de transferências, um cenário positivo pode aparecer para essa duvidosa trajetória do Tigrinho por aqui, e também do Flaco Lopes, que aqui ontem mesmo especulou-se muito da cogitação do nome do Rodrigo Salazar, meia que o canal já vem trazendo de uns tempos para cá sobre o interesse do Verdão, e a grande realidade é que hoje ele é fora de cogitação por aqui, e isso é só para deixar bem explicadinho para vocês qual o problema do Vitor Roque. E na sua opinião, ele é fraco mesmo? Ele só não está sendo bem utilizado? Ou será que ele não está adaptado ao time pelo jeito? Então comentem abaixo.